Oi, meus amores, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui em Mateus. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e deixe seu like. Nós paramos no capítulo 18 de Mateus. Ai, será que a gente vai acabar hoje? Mateus, deixa eu ver aqui. Talvez ainda vai mais um vídeo. Mas estamos caminhando. Acredito que vai mais um vídeo, mas hoje nós vamos estar lendo o capítulo 18. O maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo suas mãos e seus pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho lhe fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, a ser lançado no fogo do inferno. Uau! Já começamos um negócio forte hoje, gente. O negócio hoje já tá forte. E o que a gente pode tirar aqui, né? Que por mais prazeroso que seja o pecado, né? Claro que vocês não vão levar o pé da letra, né? Cortar um dedo, cortar o pé, cortar a mão, né? Porque senão ia estar todo mundo aleijado, né? Porque todos nós somos grandes pecadores, né? Mas assim, o que nós podemos tirar daqui é que por mais prazeroso que seja esse pecado, né? Não vale a pena estar com ele. Por mais que doa tirar essa coisa que nos dá tanto prazer, às vezes, que nos faz pecar, é melhor ainda do que continuar e depois não alcançar o que a gente tanto almeja, que é a vida eterna. Então, às vezes, o pecado é prazeroso, às vezes é difícil tirar o pecado da nossa vida, mas é melhor fazermos esse esforço e tirarmos esse pecado da nossa vida, cortarmos ele fora, e do que mantermos ele e mais tarde a gente sofrer as consequências disso, né? Então, aqui é pra gente cortar o pecado mesmo, não vamos levar pra dar letra, né? Mas realmente cortar o pecado e lançar fora, para que a gente possa sentir as coisas maravilhosas de Deus. Ai, mas se eu pecar, Deus vai me perdoar? Vai, Ele vai te perdoar. Mas às vezes o pecado te afasta de viver o inexplicável, de te viver o surreal. Não quer dizer que Deus vai te condenar se você realmente se arrepender e pedir perdão para Ele vai te perdoar. Mas isso atrasa a sua bênção, atrasa coisas maravilhosas que podem acontecer na sua vida, não te faz feliz, não te faz bem. Às vezes, no momento, você pode achar que aquilo tá te fazendo bem, mas depois você vai cair em sã consciência que aquilo não te fez bem. É igual quando você pode estar sob efeito de uma bebida ou de alguma droga, alguma coisa, de repente você acha que tudo é maravilhoso. Mas depois, na hora que passa o efeito, vem a depressão, vem o desânimo, vem o desespero, vem a ansiedade, vem tudo. Aí muitas pessoas fazem o quê? Mergulham novamente naquilo que camufla, né? Camufla aquele sentimento, mas depois vem tudo em dobro de novo. E vira um círculo na sua vida onde você parece que tá preso. Mas eu garanto pra vocês, quando vocês têm Jesus, quando vocês têm Deus, você consegue virar essa chave e se libertar disso. E no começo, né, falando sobre essa criança, né, aqui nada mais ele tá dizendo, por exemplo, que se você como é que se diz? Se tem uma pessoa que tá ali, que tá firme, tá forte na fé, e às vezes você fala uma palavra, você lança algo que tira ela desse contexto, porque as palavras são muito fortes. As palavras têm um poder muito alto. Muito forte, é tão forte quanto uma arma de fogo. Você pode matar uma pessoa com algumas palavras. E você pode desestabilizar totalmente a vida dela. Às vezes a pessoa, ela tá na graça, ela tá na fé. E às vezes você fala algo que consegue desestruturar, desanimar, tirar ela totalmente fora. E aí o seu pecado é muito maior do que qualquer coisa. Porque você tá tirando um filho que já tá ali e lançando ele no pecado.
E às vezes nós fazemos isso, eu já vi pessoas fazerem isso sem nem sequer perceberem, sem nem se dar conta de que estão destruindo uma vida, de que estão desestabilizando uma vida. Então, é preciso tomar cuidado com o que se fala, com o que se faz. Enfim, é preciso tomar cuidado com os outros, é preciso tomar cuidado com o seu próximo, certo? Porque às vezes a gente pode causar uma instabilidade na cabeça de alguém sem nem se dar conta. Então, é muito importante tomarmos cuidado. Que todos os filhos de Deus são como crianças para eles, né? Somos filhos amados, somos como seus filhos, somos suas crianças, suas ovelhas. E aqueles que nos tocam pagam preço alto por isso, certo? A parábola da ovelha perdida. Também é uma parábola muito conhecida e é linda, né? É uma parábola que mostra o cuidado de Deus conosco, que é tão perfeito, tão grandioso. E essa parábola fala exatamente disso. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E essa parábola é exatamente do cuidado de Deus e da importância que nós temos para Deus, certo? Nossa importância para Deus. Às vezes pode haver momentos que a gente não acha que nós somos tão importantes assim para Deus. Mas nós somos extremamente importantes para Deus. E Ele vai sempre estar buscando por nós. Mas vocês concordam que seria muito difícil ele achar essa ovelha? Se essa ovelha não estivesse berrando, porque eu te garanto que essa ovelha estava berrando. Ela estava perdida lá no monte, sabe-se lá como que ela foi se perder, porque a gente nunca sabe quando a gente se perde, né? A gente nem sabe como que a gente se perdeu, mas se a gente se perde, mas eu te garanto que essa ovelha foi encontrada porque ela estava berrando. Ela estava berrando. É por isso que quando nós nos sentimos perdidos, abandonados, sozinhos, nós temos que berrar, nós temos que clamar por Deus, nós temos que clamar por Jesus e para Ele vir ao nosso encontro. Porque eu tenho certeza absoluta que ela estava berrando. Berrando muito, 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 muito. E aí foi encontrada e foi salva. E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Como tratar a ofensa de um irmão? Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Aqui é meio que bem forte a questão do perdão, né? Você tenta, né? De todas as formas, quando necessário, né? Eu costumo dizer assim, às vezes, nós achamos melhor deixar pra lá, né? Às vezes alguém magoa a gente fala, tá perdoado, em nome de Jesus, amém. Só que você também, você fala que tá perdoado, mas você também não tenta, você desiste daquela pessoa, você não tenta conversar, você não tenta buscar por aquela pessoa, você apenas diz, tá perdoado, em nome de Jesus, amém. Mas não se busca tentar resolver, né? Às vezes, independente na história, se a pessoa tá certa ou se a pessoa tá errada, se você não buscar resolver, fica aquilo na cabeça dela, fica aquilo na tua cabeça. É necessário que se converse diante de ofensas, é necessário que se converse diante de problemas, porque nós, como cristãos, temos que mostrar que nós temos uma maturidade maior diante disso. Problemas, ofensas, brigas, desavenças, isso vai haver no nosso meio, no meio de todo mundo, porque todo mundo é humano, todo mundo tem aqueles 5 minutos de fúria que fala o que não deve, depois se arrepende, aí às vezes já acabou, já passou e já fez, e palavras lançadas às vezes é difícil de se
de se organizar, de se voltar. Então, realmente, é necessário que no meio de uma fúria, depois, que se tenha maturidade para se resolver. E não simplesmente, tá perdoado, tchau, não quero te ver nunca mais na minha vida. Claro, tem situações que você não tem que perdoar e ser o melhor amigo, best friend da pessoa. Mas é necessário que se converse, que se olhe olho no olho e que se diga, olha, eu não gostei disso, disso, disso. A pessoa não quiser, aí é um problema dela, né? Não é mais seu, mas você tentou, você buscou, você o face a face, o olho no olho, para que haja realmente o perdão de coração, certo? Digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, eu que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo, gente, essa frase aqui, ó. Pois se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Mostra a importância da união, né? A importância de se reunir os irmãos, né? Porque eu posso orar no secreto do meu quarto que Deus vai estar lá? Vai, claro que vai. Não tenho a menor dúvida. Mas imagina se você estiver reunido com seu irmão, né? Imagina se você estiver junto com mais 2 ou 3. É por isso que aí quando se forma ali um grupo, ou uma célula, ou de pessoas conversando, louvando, quando a gente tá dentro de uma igreja, da casa do Senhor, por isso que a gente sente uma energia diferente. Não adianta dizer que não tem, porque tem uma unção maior, uma energia maior, porque sabe o que acontece? Junta a sua unção com a unção do irmão A, com a unção do irmão B, com a unção da irmã C, com a unção, porque cada um tem o seu dom. E quando vocês se reúnem, é a junção dos dons. Vocês já ouviram aquele ditado que 2 cabeças pensam melhor que uma? E várias cabeças oram melhor do que uma. Então, quando vocês têm aquela junção, aquela união para ler a palavra, para falar de Deus, aquilo aumenta um fogo dentro do seu coração. Aquilo te traz coisas maravilhosas que só quem prova pode saber. Então, ore no secreto, ore com o Senhor, mas vá buscar a união dos seus irmãos. Não se perca disso. Não deixe de frequentar a casa de Deus. Não deixe de ler a palavra com os irmãos. Não deixe. Nunca deixe. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 77 vezes. Perguntou? Houve-se resposta, né? Gente, quando Jesus fala aqui sobre perdoar 77 vezes, o que a gente deve entender? Que as pessoas decepcionam a gente tanto, tanto, tanto. Então, você já põe na conta aí que você já vai ter que perdoar ela, tipo assim, centenas de vezes, né? Porque eu vou ler aqui, ó. Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eu li errado, desculpa. 70 vezes 7. Ou seja, então já se preparem para perdoar centenas de vezes, tá? Centenas. As pessoas vão te decepcionar. É do ser humano te decepcionar. E isso eu não tô falando de pessoas que você conhece há pouco tempo, não. Familiares decepcionam, pai decepciona, mãe decepciona. As pessoas são humanas, né? Até nós nos decepcionamos com nós mesmos, que dirá com outra pessoa. Então prepare-se mentalmente para perdoar. Prepare-se, esteja preparado para perdoar. 70 vezes 7, ok? Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando o servo saiu, encontrou um de seus conservos
que ele devia 100 denários. Agarrou-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará seu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Olha só, né? É uma comparação bem forte, né? Às vezes, você tem que ser perdoado de algo tão grande e você é perdoado. E às vezes você não tem a mesma maturidade para perdoar a pessoa, talvez, que fez alguma coisa pequena. Você fica remoendo aquilo, guardando aquilo. E isso não vai fazer bem, sabe para quem? Para você mesmo. Quando você perdoa, o seu coração é que fica leve. Às vezes a pessoa nem lembra, às vezes a pessoa nem sabe do que tá acontecendo, nem se lembra que te fez mal. E você tá aí se remoendo, querendo matar a pessoa nem lembra que você existe. Então perdoa e libera, certo? A questão do divórcio, capítulo 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia. No outro lado do Jordão, grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandou-a embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Aqui eis uma polêmica muito grande, né? Do divórcio. Eu acredito, gente, que Jesus perdoa, né? Os pecados e tem a capacidade de perdoar você ter feito uma má escolha, mas é muito importante que não se faça essa má escolha. Por que eu tô dizendo isso? Eu demorei muito para me casar. Eu não queria me casar, a não ser que eu tivesse certeza de que eu pudesse manter esse relacionamento. Porque, mesmo sem ser cristã, eu ainda não tinha nem aceitado a Jesus, eu desisti de noivado, porque eu não via que o meu casamento seria permanente. Um casamento onde há um divórcio, geralmente há filhos, os filhos são extremamente prejudicados. Eu acredito que se você pedir perdão pro Senhor de coração, Senhor, me perdoa, não existe pecadinho e pecadão. A pessoa que se divorcia, ela está cometendo um pecado? Sim. Só que as consequências desse divórcio são terríveis, principalmente para os filhos, deixam marcas, deixam sequelas, ou para uma parte ou para outra parte. Então, eu acho que é necessário que se faça o casamento consciente. É necessário que antes de se casar, que se sente e que se diga claramente o que você vai aceitar e o que você não vai aceitar dentro deste casamento. Para que depois que você assinar aquele papel, para que depois que o seu casamento for consumado de fato, não comece a aparecer coisas que você vai dizer: poxa, eu estou arrependido, poxa, por que eu fui me casar? Muita gente se casa muito jovem pelos motivos errados e depois paga um preço muito alto porque não consegue manter esse casamento.
Mas se você se casou, você tem que colocar na sua mente, no seu coração, de que isso é uma aliança que deve ser mantida eternamente, de que você ganhou um companheiro para sorrir e para chorar, e que isso pode mudar a sua vida completamente. Por isso é necessário se fazer essa ação com muita consciência, porque aqui tá escrito, se for para se separar, é melhor que não se case. E foi sempre isso que eu disse para mim mesma, não. Se for para me divorciar, então não vou me casar. Quando eu tomei a decisão de me casar, eu estava 100% certa de que eu queria ficar com essa pessoa. E não pense que é namorando 10 anos que vocês vão conseguir isso, não. Pelo contrário, existe uma unção, existe algo em Deus e existe uma conversa que você tem que ter sincera e franca, dizendo tudo que você pode e o que você não pode fazer nesse casamento. E se a pessoa estiver de acordo e você estiver de acordo com ela, aí sim tem chance de dar certo. Mas o mais importante é que os dois queiram fazer dar certo, porque vai existir diferenças. A diferença maior já se começa que o casamento entre um homem e uma mulher. Nós já temos diferenças naturais. São diferenças enormes, mas que se completam, porque o que o homem pode oferecer, a mulher não pode. O que a mulher pode oferecer, o homem não pode. É por isso que existe esse casamento, porque são diferenças que vêm para completar. Então, é importantíssimo que quando você fale, eu vou me casar, você esteja consciente do que você está falando. Não deixe que o seu coração segue os seus olhos. Pare e pense, eu posso conviver com esse defeito? Eu posso tolerar? As pessoas não vão mudar depois do casamento. O casamento não vai melhorar a pessoa que você vai se casar. Tenha consciência de que o casamento pode piorar, porque você vai conviver mais com o defeito que você não gosta. Então, tomem cuidado quando tomarem essa decisão. Eu acredito que Deus pode perdoar um divórcio, mas a questão está nas consequências do seu divórcio. O que ela pode trazer para outros inocentes, o que ela pode trazer para outras pessoas, pode ser sequelas e marcas que podem jamais serem apagadas. E eu já disse várias vezes, eu sou filha de um casamento que teve um divórcio, eu sou filha de um casal onde houve um divórcio, e trouxe várias consequências para minha vida. Então, tomem cuidado. Tomem realmente cuidado para que não haja o divórcio. Jesus coloca isso bem claro aqui. Não que vá te condenar ao inferno pelo divórcio, mas que vá ter consequências para você e para as pessoas que você mais ama na vida, que são seus filhos. Ok, meus amores? Então, vamos continuar aqui. Jesus e as crianças. Deixa eu só fazer uma observaçãozinha aqui. Vamos lá, Jesus e as crianças. Olha, tem um texto só para as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse a mão e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir as crianças, deixem vir a minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes pôr as mãos, partiu dali. Que lindo, né? Comparar o reino dos céus a crianças, né? Por que vocês acham que Jesus compara o reino do céu às crianças? Por causa da inocência, né? A criança, ela tem um lado que não é inocente, né? Porque ela já vem do pecado, mas ela tem uma inocência e uma facilidade para perdoar, uma facilidade para falar o que pensa. Ela está aprendendo. E o que somos? Nós somos pessoas também que estamos aprendendo. Cada dia nós aprendemos um pouco de Deus. E as crianças, comparando assim, a gente vê que nós estamos sempre aprendendo e as crianças estão sempre aprendendo. As crianças têm uma facilidade para falar o que pensam, elas têm uma sinceridade natural. E talvez seja isso que Deus queira de nós, né? Uma humildade para aprender, uma sinceridade para falar. São coisas que parecem simples, mas às vezes a gente se tranca, né? O jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer na vida eterna, obedeça os mandamentos.
Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse-lhe o jovem. Ah, tudo isso eu obedeço. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Pois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque muitas eram suas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao que ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para segui-lo. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo a vocês a verdade, por ocasião de regeneração de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar ao seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel, e todos os que tiveram deixado casas, irmãos, pai, mãe, filhos, campos em minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Ah, então tem que ser pobre para entrar no reino dos céus, né? Ó, vida cruel. Ó, dúvida. É meio assim, né? Polêmico a gente dizer, ah, tem que ser pobre para entrar no reino do céu. Claro que não, gente. Quanto mais rico, quanto mais dinheiro você tem, mais você tem condições de fazer pelo seu próximo, certo? E aqui, quando ele fala para o jovem vender as coisas e deixar e segui-lo, ele realmente estava oferecendo algo melhor, concorda? Ele realmente estava oferecendo quando os discípulos deixaram as coisas para segui-lo, ele poderia restituir tudo. Ele estava oferecendo algo muito melhor do que as riquezas da terra. Só que é muito difícil a gente enxergar isso. A gente tem essa dificuldade. É fácil falar para uma pessoa que não tem nada, servir a Deus, deixa aí, tudo bem. É muito fácil, não tem nada a perder. Mas para quem já tem uma vida plena, uma vida abundante, tem tudo o que quer, a riqueza às vezes não te permite ver as coisas que realmente importam. Às vezes a riqueza, o problema às vezes da riqueza é que você não consegue ter discernimento e sabedoria para ver além dela. E às vezes quando Jesus fala, vende tudo, talvez seria a maneira que o jovem teria para realmente entender o que ele precisaria para ganhar a vida eterna. O reino de Deus era muito importante do que o dinheiro. Então, é mais você não colocar o dinheiro na frente da sua vida, ter entendimento suficiente de que o dinheiro pode te dar uma vida boa e pode te fazer ajudar mais pessoas, mas que ele não é ruim para sua vida, ele é bom, desde que você não coloque ele na frente do que realmente importa, desde que você não deixe de fazer as coisas de Deus e para Deus em razão do dinheiro. Sempre, eu preciso trabalhar, preciso ganhar, e você nunca deixa um tempo reservado para Deus, porque você tá sempre trabalhando, você tá sempre buscando mais e mais dinheiro. Então não façam do dinheiro seu Deus, porque um momento ele não vai mais fazer sentido na sua vida. Pegue o dinheiro e trabalhe para Deus, mas não faça do dinheiro seu Deus, ok? Ok. E tudo, gente, tudo que vocês dão para Deus, ele restitui, tá bom? Eu quando eu mudei de país, eu cheguei praticamente sem nada, porque não tinha como trazer uma mala, a mala que eu queria, ia fazer escala em outra cidade, uma confusão e tal. Eu cheguei praticamente com pouquíssimas roupas. Deus me restituiu tudo e serviu para uma coisa, para eu saber que nada fazeria diferença. Nada do que eu deixei para trás, para vir servir a Deus, para vir ter uma vida com Deus, fez diferença. Pelo contrário, tudo que eu doei, eu recebi em dobro. Deus restituiu tudo e muito melhor, e muito mais. Então não se preocupem com o que vocês tiverem que deixar para trás para servir a Deus. Não se preocupem com isso, de maneira nenhuma. Não se preocupe, porque a abundância, a riqueza está dentro de você.
E você pode produzir isso em qualquer lugar que você for. A prosperidade está em você, não está no que você tem. Então, não se preocupe em deixar coisas para trás para servir a Deus, porque Ele restituirá, porque está em você, certo? Então, eu vou parar aqui no capítulo 19 e vou começar o capítulo 20 no próximo vídeo, ok?